E na mesa redonda de hoje nós vamos abordar crianças e adolescentes de altas habilidades ou superdotados, entre aspas. O que fazer? Para esta mesa redonda nós temos 3 convidados. Eugênio de Paula Pereira Júnior, que é neuropsicólogo, mestre em educação, especialista em formação de professores em altas habilidades, superdotação, MBA em gestão educacional, líder sindical, docente nas faculdades Dom Bosco, graduação, e em diversas pós-graduações. É consultor em psicologia escolar e educacional, em psicologia esportiva, neuropsicologia e educação. Autor dos livros Cérebro S.A., Neuropsicologia para Crianças, e a Psicologia Educacional na Formação do Pedagogo e Outros Educadores. E o terceiro, que é Aforismos Nada Mais. Não consta aqui, mas ele já foi também conselheiro deste CRP, né, em gestões anteriores, e colaborador até hoje, em comissões temáticas. Pedagoga Paula Mitsuyo Yamazaki Sakaguchi, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, especialista em pesquisa educacional, didática do ensino superior, educação especial e altas habilidades, superdotação, pedagoga, atua como professora na sala de recursos para alunos com altas habilidades, superdotação do Instituto de Educação do Paraná, no curso de Pedagogia da Faculdade Internacional de Curitiba e em cursos de pós-graduação, presencial e ensino à distância, educação à distância. Membro da diretoria do Conselho Brasileiro para a Superdotação, CONBRASD, biênios 2007, 2008 e 2009, 2010. Sócia fundadora da ACASA, Associação Curitibana de Apoio às Altas Habilidades Superdotação. Tiago Negrão Chuba é estudante do ensino médio técnico integrado em mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Possui interesse e atua principalmente nos seguintes temas: exatas, informática, tecnologia mecânica, projetos mecânicos, matemática, superdotação e altas habilidades, contos, literatura, produção literária. Também já foi agraciado com diversas medalhas e menções em Olimpíadas de Matemática, Física e Astronomia. É um dos autores do livro Contos para Não Dormir, além de participar de diversos eventos científicos. Treina voleibol no Centro Unilever, Esporte Cidadão. Atualmente é estagiário da Universidade Técnica Federal do Paraná, tecnológica, né? Eu falei depois. Então, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Laboratório de Projetos CAD e LAPRO, atuando nas áreas de projetos mecânicos, softwares CAD e informática, configuração e manutenção de redes. Boa noite a todos, boa noite pessoal que está acompanhando online. E eu vou tentar fazer um recorte da interpretação das altas habilidades a partir das neurociências e daí esse recorte dentro desse conjunto de reflexões. E daí eu começo as reflexões pegando o apoio de Chacon e Paulino. Primeiro a Paula vai entrar com detalhe maior, né, da definição de altas habilidades, a teoria de Renzulli mais a intervenção. Eu vou fazer algumas reflexões a partir das neurociências, considerando isso, né, de que a definição seriam pessoas que demonstram potencial elevado em várias áreas do conhecimento ou da nossa vida cotidiana. O foco principal que tem sido feito para a leitura das altas habilidades é a teoria dos 3 anéis. E nesse texto do Chacon e Paulino, eles colocam isso, né, de que uma das explicações para as altas habilidades é uma memória mais funcional e pela participação de 2 neurotransmissores, né, o glutamato e o GABA, que permitiriam que o funcionamento cerebral da pessoa com alta habilidade fosse, digamos, potencializado, né, um pouco diferente dos ditos normais e principalmente com o funcionamento sobre o hipocampo, que daí a gente vai entender porque que tem essa memória maior e a gente já vai ver um pouco detalhado. E daí o que eu vou fazer é um breve histórico, né? Na verdade, esse breve histórico é uma lâmina só, né? Então, o que é que nós fazíamos com as pessoas com altas habilidades? O que é que nós fazemos hoje? Eu faço essa leitura e a Paula
mostra a parte prática, e o Thiago, né, o que é feito com vocês, né? O que nós não fazemos, o que nós não devemos fazer e o que nós poderíamos, né, ou poderíamos fazer com eles. Então, a primeira questão, o que nós fazíamos, né? Então, a história das neurociências, não, das altas habilidades, já vai mostrar que na Grécia já era identificado crianças com altas habilidades, ou seja, né, que embora a idade fosse pequena, o desempenho, né, na sociedade, na polis grega, já era mais pronunciado. Tanto que você vai encontrar em Platão as chamadas crianças de ouro, né, ou seja, então eram aquelas crianças que já tinham um destaque, uma participação social mais evidente. E daí o que acontece, né, depois dos gregos, com o aparecimento do cristianismo, que a gente entra, né, na idade medieval, na idade das trevas que eles chamam, e a gente vê que quase toda a ciência e toda a atenção fica centrada, né, numa visão teocêntrica, e as crianças superdotadas, ou todo esse potencial, ele acaba sendo meio que inibido. Depois, com o aparecimento do Renascimento, começa a ter, a gente vai ver, né, que talvez o grande ponto de virada, um grande superdotado que aparece é o Leonardo da Vinci. Mas aí a gente vê que, com a Inquisição, aquelas pessoas que tinham destaque além do normal, os diferentes, o que acontecia com eles? Foram castigados ou iam para a fogueira, né? Então, a nossa história vai ter muitas pessoas com altas habilidades que foram sacrificadas por uma não compreensão do que era esse fenômeno, e era tido, né, como algo demoníaco, e a gente tinha que se livrar disso, né? Então, infelizmente, a gente acabou por esse processo. Terminada essa Inquisição, embora ainda exista um pouco de lado, a gente já vai ver um pouco aqui mais na frente, a gente vai ver os meninos prodígios, tanto que aparece o Robin, né? Por que o Robin era um menino prodígio? E essa ideia dos meninos prodígios não era um valor que eles deveriam ter, né? Mas simplesmente era aqueles que alegravam, que animavam as pessoas, porque eles tinham uma habilidade que era, né, um pouco diferente, mas não da mesma importância. A gente já vai ver também no outro slide o quanto que as pessoas com altas habilidades são ignoradas. E é um pouco triste isso, né? E daí o que eu vou mostrar quais são as tentativas que a gente tem para conseguir ir além desse processo. Esse rapazinho do meio, vocês conhecem? Menino prodígio? Mozart. E esse outro da foto ali é o Gauss, né? E eu acho que, além de Da Vinci, foi um dos grandes gênios da humanidade, o Gauss foi um grande exemplo do que é ser uma criança com altas habilidades. Eu não vou contar a história do Gauss aqui por conta do tempo, talvez depois no debate eu conto, mas vocês podem ir atrás da biografia dele. E daí o que nós fazemos, né? Então veja assim, que essa mesa que a gente está fazendo, primeiro é esse trabalho de desmitificar a superdotação, que é o que a Paula vai falar um pouco, né, de quais são os mitos que tem sobre isso. Vocês vão ver que, embora tenha uma grande pesquisa sobre as altas habilidades, nós ainda estamos dando os primeiros passos, e a gente tem aqui o primeiro desafio, né? Segundo dados do Censo Educacional de 2009, o Brasil tem 2.769 estudantes numa população de 55 milhões, isso dá 0,4%. É um número muito pequeno. E aí a Denise Fleit, ela questiona, mas será que é só isso? Ou está sendo subavaliado, subdiagnosticado? E vocês vão ver que tem uma notícia triste. Aí a questão do Resúlio, que a Paula vai falar mais detalhadamente isso, seria a teoria dos 3 anéis, né? Então, uma pessoa com alta habilidade, uma pessoa criativa, e aí fazendo essa aproximação da neurociência, né? Então, como é que a neurociência explica por que o superdotado com alta habilidade, ele é criativo? Porque ele usa mais as funções executivas, lóbulos frontais, e ele produz mais heurísticos. Heurísticos é você dar uma resposta inédita, nova para aqueles problemas usuais. Ou seja, enquanto nós tentamos sempre resolver da mesma maneira, eles conseguem encontrar uma outra forma de resolver aquele problema. Essa outra forma que nós chamamos
de origem, né? Ou seja, uma nova forma de responder a antigos problemas ou a novos problemas que nós não conseguimos construir uma solução. E eles têm essa flexibilidade maior, e que a gente chama de criatividade. A outra questão, né, é a habilidade acima da média, aí volta aquela teoria da memória que eu falei agora há pouco. Né? Então, ele vai ter uma habilidade motora para fazer algumas coisas, embora alguns superdotados sejam um desastre no esporte, eles são fantásticos em uma coisa, mas acabam se atrapalhando em uma outra. Né? Então, você vai ver que alguns vão colocar assim, né, de que essa inabilidade motora é um sinal. Né? Então, tem que olhar isso de uma outra maneira. E principalmente agora, essa atenção cognitiva, que a gente vai ver com a teoria das inteligências múltiplas, que a superdotação ela tem tido essa atenção maior. Né? Então, essas capacidades cognitivas que eles têm, e essa habilidade vai na fluidez. Né? Então, poxa, eles conseguem fazer tão rápido, aprender tão rápido. Né? Você pega a história de Mozart, até o próprio Gardner, né, que desenvolveu as inteligências múltiplas, disse que com 13 anos ele era um exímio pianista. Né? Então você vê que aquilo que as crianças ditas menores levam um bom tempo para aprender, eles aprendem de uma maneira mais fluida. Uma explicação é aquela questão dos neurotransmissores. E depois o envolvimento com a tarefa, ou seja, qual é a motivação que ele tem para se dedicar a essa tarefa. Né? Porque ele consegue ter uma atenção maior ou aquela atenção difusa. Né? Enquanto a gente acha que ele não está prestando atenção na tarefa, ele realmente está conseguindo fazer uma outra atividade e está na tarefa. Né? Até eu sentia isso, né? De que, poxa, não estamos prestando atenção nisso que a gente está fazendo. Né? Mas aí quando você começava a conversar do assunto sobre ele tinha mais informação do que aquela que a gente tinha trabalhado ali. Né? Então, aparentemente não eles são desatentos, mas eles trabalham a atenção de uma outra maneira. E depois a questão das emoções, né? Ou seja, como é que eu envolvo isso, que daí tem a relação. Né? Se eu sou apaixonado por uma coisa, a minha motivação é uma. E a gente já vai ver isso como um problema na escola daqui a pouco. Então, a questão de resumo. Aí a questão de Simonetti, que é a Dora Simonetti, que é de Portugal, aí ela faz uma leitura da inteligência pelas neurociências, ela faz esse questionamento, e daí aqui aparece a metodologia. Ela pegou um número de crianças com altas habilidades, fez um teste de QI, pegou aquelas com QI acima de 130, que é o que considera genialidade, e passou na neuroimagem. Né? Então vamos ver como é que funciona o cérebro dessas pessoas que têm um QI mais elevado. E daí aparece a questão das ondas alfas, principalmente nos lobos frontais. Né? Então, como a gente já viu, a neuroquímica das altas habilidades já é diferente e a fisiologia também dos lobos frontais era um pouco diferenciada. Né? Então, veja, aquilo que era motivo de ir para a fogueira, agora a gente já começa a compreender de uma outra maneira. Aí aparece a hipótese genética. Né? Então, a superdotação cognitiva, ela é uma evolução? Foi simplesmente o dom. Né? Então aparece. Será que quando diz assim, então a superdotação ela tem uma base genética? Não é essa base genética assim, de que o pai era inteligente e o filho também vai ser inteligente, ou seja, é uma família inteligente, naquela ideia da eugenia, né? Então a gente vai ter o melhor. Mas a ideia é de um processo de mutação. É assim como o homem foi desenvolvendo os lobos frontais, foi tendo a oposição de polegar, foi tendo mudanças, né, na sua constituição física, a hipótese da superdotação ela começa a ser também, ou seja, uma característica essencial para a sobrevivência das futuras gerações. Né? Então, enquanto aparece com algo pequeno, a tendência é você ir aumentando o número da capacidade. Né? Tanto que acho que foi na primeira ou na segunda, quarta-feira, a menina estava... O que foi, Sérgio? Primeira, não vou lembrar. Mas ela falou assim, né, que a cada década você tem um acréscimo, né, no QI das cidadãs. Será que foi a Amanda? Não vou lembrar. Mas à medida, a cada 10 anos você vai ter um aumento do QI da população em geral. Né? E daí a gente vai ver que aquilo que a gente entendia como algo de dotação, ou seja, né, algo, tanto que os ingleses vão chamar de gifted, acho que foi a Amanda Santos, está certo. E ela colocou isso, né, de que a cada década você vai tendo um aumento do QI na população geral. Né?
e quem está na frente disso são as pessoas com altas habilidades. Então a gente vê que aquela ideia de dotação, ou como os ingleses usam, né, gifted, ou seja, aquele que foi abençoado, foi presenteado com esse dom, nada mais é do que uma função emergente, assim como apareceu a linguagem, que não existia, e hoje todos dominam a linguagem, a gente vê que a superdotação também é uma nova função que vai emergindo, né? E daí aparece ali a caricatura do Darwin, né, e o cérebro a seus pés ali dentro dessa teoria. Aí aparece, né, dentro das neurociências, a hipótese frontal. A hipótese frontal é meio uma especulação minha, mas eu já tenho encontrado alguns artigos que vão sinalizando de que o que tem acontecido com as pessoas com altas habilidades simplesmente não é aquele motivo para hiperfonia, né, mas é o aparecimento de novas estruturas cerebrais, as ondas alfas nos lóbulos frontais, que vai permitir um comportamento presente além do comportamento esperado. Ou seja, o que você espera de uma criança de 5 anos que ela se comporte? Que ela brinque de carrinho, né? Mas se ela usa aqueles carrinhos lá, né, para desenvolver um teorema de física, isso não é o comportamento, é o comportamento presente dela diferente do nosso comportamento que é esperado. Depois ele explica, né, o que é que ele tem feito, o que é o dia a dia dele, né? Aí aparece a teoria mediacional, ou seja, a intervenção que tem sido dada, né? Então, ou seja, a criança desde cedo, tendo uma estimulação muito forte, né, de diferentes mídias, de diferentes possibilidades, até uma aluna lá na segunda-feira ela estava dizendo isso, né? Hoje uma pessoa numa folha de jornal sabe muito mais do que uma pessoa na Idade Média levaria a vida toda para saber, né? Muito obrigado pela colaboração. Aí entra uma outra questão, né? Quando falaram, uns dizem que foi Einstein, outros dizem que foi Edison, mas disseram assim, você é um gênio? Ele falou assim, não, é 98% trabalho e 2% inspiração, né? Então naquela ideia da criatividade, do envolvimento e da emoção faz com que eles trabalhem mais e daí tem mais resultado, né? Então tem isso. E a gente vê aqui uma comparação de dois cérebros, né? Esse cérebro aqui da esquerda com uma quantidade de massa cerebral e outro com uma quantidade maior, né? E depois, em 2010, nós tivemos, veja, né, simpósio de neuropsicologia do lobo frontal. Então, o avanço da neurociência ela tem dado atenção muito grande a essa estrutura. A Inflate Fibro traz uma coisa muito importante para quem é educador, né? Ela trabalha o conceito do underachievement, que daí eles colocam assim, mas por que as pessoas com altas habilidades, com toda a sua genialidade, são um fracasso na escola? Por que Einstein não conseguia aprender inglês? Por que Da Vinci não foi para a escola e se tivesse ido, seria um aluno com dificuldade de aprendizagem? Por que muitas crianças aqui no Brasil que são diagnosticadas com transtorno de aprendizagem, em outros lugares seriam consideradas pessoas com altas habilidades? E daí a Fleite Orofino eles vão ver isso, né? Então qual que é essa discrepância entre o potencial que eles têm e os resultados acadêmicos que aparecem? Onde é que está o problema? No sujeito ou no ambiente? Gestores educacionais, está na hora da gente repensar isso. Aí elas colocam também isso, né? Então por que essa população acaba passando invisível pela escola? E o mais grave, por que no Brasil é 0,04, 2 mil e poucos alunos com altas habilidades, e lá na matriz, vamos dizer o GEVAER, né? Lá na matriz é 5%. Olhando o básico, olhando aqui, é 1000%. Aliás, é 1000% de diferença. Então nós temos aqui no Brasil um número muito grande de crianças com altas habilidades que estão sendo desperdiçadas ou subdiagnosticadas, ou pior ainda, diagnosticadas como crianças com problemas de aprendizagem. E daí elas colocam isso, né? O problema é a educação, como é que a gente resolve isso? Entra a questão do currículo, e eu também penso que o currículo não é mais, não deveria ser mais o foco da nossa educação, porque o conhecimento ele avança de uma maneira exponencialmente. E a gente continua ensinando conteúdo, quando deve trabalhar processos de aprendizagem, né? Como é que se administra esse conteúdo, e não como se adquire conteúdo, né? E no final eles sinalizam isso, né? Então o problema é essa discrepância entre o número de crianças diagnosticadas com altas habilidades e o número existente, já é um método inapropriado de avaliação. E o trabalho educacional também tem sido
um processo inapropriado. Desculpa frustrar alguém. Aí a questão de Nakane e Siqueira, né, eles vão falar da avaliação das altas habilidades, e eles colocam já, né, na mesma linha do artigo anterior, qual é o desafio da avaliação, qual é o paradigma da inteligência, como é que nós definimos inteligência, o que é ser inteligente. E daí vai falar da importância de novos instrumentos de avaliação. Aí aparece o GRS, que é o Gifted Rating Scale, que não vai olhar se a pessoa é genial, mas qual é o potencial que ela tem para tornar-se genial. Né? E daí, de novo, né, é preciso que as nossas pesquisas se direcionem para a busca de novos métodos de avaliação, porque nada contra o difícil, né, mas ele não tem sido eficiente para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Aí a questão de Gardner e Trocatrian, que daí aparece aquele questionamento da inteligência medida simplesmente como teste de QI, as inteligências múltiplas, que vai dar uma outra leitura do que é a genialidade, e aí que aparece a figura de Leonardo da Vinci, qual que é o conceito de altas habilidades, e depois também eles fazem o mesmo questionamento. Né? O currículo educacional hoje, ele é apropriado para o desenvolvimento das altas habilidades? Não quero te atrapalhar, não. O currículo, né, ele tem sido capaz de aproveitar as altas habilidades, e daí a gente vai ver que o empecilho para o desenvolvimento potencial dessas altas habilidades tem sido o nosso sistema educacional. Mas você está metendo pau na escola? Eu sou educador, eu posso falar. Eu fui aluno e posso falar. Também fui vítima dessa educação. E daí ele vai colocar toda uma possibilidade, né, de como é que deve ser focado esse currículo, e vejam, né, o currículo segundo as inteligências múltiplas, e daí ele coloca algumas perguntas que também depois a gente pode discutir mais detalhadamente. Aí a parte, a lâmina mais triste, devia ter feito ela em preto, né, que daí é a Aparecida Andrés, né, da Câmara de Deputados, quando ela tenta fazer, não é um artigo, né, mas ele é um apanhado de toda a legislação brasileira e internacional sobre altas habilidades, qual é a definição brasileira de altas habilidades, e daí ele vai colocar assim, né, que a legislação nacional com relação às normativas, elas são escassas, e daí ela já faz uma crítica, né? Se são crianças com altas habilidades, por que está classificado como crianças deficientes? E daí ela já coloca, né? Não obstante a impropriedade da classificação. Né? Então, o que você tem? Uma escola especial que vai trabalhar como se fosse deficiente. Então, como é que a pessoa com alta habilidade é uma pessoa portadora de deficiência? Foi um gênio que conseguiu construir isso, né? Então tá, mas o que a gente pode fazer então? Né? Então, as minhas sugestões, uma é, primeiro, pesquisar mais, né? Então ver quais centros de pesquisa, é a professora Sandra que veio lá do Rio Grande, que estava se lamentando, né? A Suzana, né? Acho que foi uns 2 anos atrás. Nós tivemos um seminário aqui em Curitiba e a professora Suzana falando isso, né? De que ela lá no Rio Grande faz a pesquisa com altas habilidades, estava para se aposentar e não tinha ninguém que encampasse isso. Né? Então, e agora? Como é que fica? Aí eu desafio com o Brás e a casa. Né? Então, como é que a gente encontra fomento para pesquisas com relação em altas habilidades? Segunda questão, compreender o que é as altas habilidades e não fazer como a Inquisição fazia, de queimar, e a gente vai ver que ainda hoje as pessoas com altas habilidades não são compreendidas, e nós ainda não compreendemos. Aquela ideia, né, do discurso da inclusão, a atenção interdisciplinar com relação ao aluno, e também uma coisa importante, né, que é o que o Thiago mostra, né, de que a formação deveria ser uma formação interdisciplinar também. Não adianta encontrar aquele que tem alta habilidade, então, nada pessoal, né? Então, põe ele na escola de engenharia, tá, e daí as outras áreas do conhecimento não vão aproveitar esse potencial, então ele é bom para escrever, então põe ele numa faculdade de letras e nas outras áreas. Então a formação, na minha compreensão, né, das pessoas com altas habilidades deveria ser uma formação interdisciplinar, e não simplesmente disciplinar em uma determinada
linha acadêmica. Então ele deveria, e ele consegue fazer várias faculdades ao mesmo tempo. Eu estou falando besteira. Capital, ou seja, né, passar daqui de 0,04% para 0,4%, para 0,4%, para 4%, e a gente conseguir chegar perto de 5% lá da matriz. Aproveitar mais o potencial desse pessoal, e ele acaba sendo muito aproveitado, muito subaproveitado, e também desenvolver isso, né, um pouco naquela atenção interdisciplinar. Tem algum psicólogo aqui, ou para os psicólogos que estão ouvindo, eu vejo assim, né, sempre naquele pilar, nas 3 pilares, né? Na ideia do comportamento, ou seja, como é que eu trabalho a integração e o repertório de relações sociais das altas habilidades, que é um caso difícil, né, Paula? Né? Ele ser aceito pelo grupo, porque ele é diferente, então se é diferente, ele se rotula diferente, ou o Thiago me corrige se não for dessa maneira, mas ele se vê diferente e ele um pouco se afasta, né? Ele é visto diferente, ele é afastado, então acaba criando um círculo vicioso de relações aí que ele sofre e a gente não aproveita esse potencial. Na questão das emoções, os próprios conflitos pessoais, de que, poxa, mas como é que é ser diferente, né? Quase naquela teoria lá do X-Men, né, que eles trabalham muito essa questão, né? Mas afinal, como é que é ser diferente? E a própria questão das relações, né? Então, como é que eu lido com as outras pessoas? Algumas vezes a alta habilidade acaba criando uma certa arrogância, né? Eu sei que você não sabe, é difícil lidar com quem não sabe aquilo que, né? Então tem que ter uma dupla relação aí. A questão da cognição, ou seja, qual que é o potencial, né? A cognição, primeiro, potencializar a função cognitiva predominante e as outras, na teoria das inteligências múltiplas, e também organizar esse potencial que ele tem. Eu não vou dizer a marca, mas eu gosto de uma propaganda que tinha de pneu que diz assim, potência não é nada sem controle. Então o papel dos educadores é fundamental nesse aspecto, né? Como é que eu ajudo essa pessoa a organizar esse potencial que tem? Aí a gente acaba vendo de novo que acaba sendo desperdiçado. Quem quer essa figura? Qual que é a primeira figura que você vai mostrar? Adivinha qual que é a primeira figura da Paula? Aí o que não fazer? Né? Então, primeiro, não desperdiçar esses desconhecidos que a gente viu lá no começo e também por uma subavaliação. Então, a gente tem um potencial cognitivo, né? Uma riqueza muito grande que está sendo desperdiçado aí, né? Não naquela fogueira da Inquisição real que tinha lá, né? Mas de uma maneira simbólica. Ou seja, então tem muitas pessoas que vão passar a sua vida com um potencial imenso sendo desperdiçado. Por que será que o Brasil é o país dos empreendedores? Quando você vai numa feira, né, de inventores, você vê as coisas fantásticas que aparecem, né? E se tivesse potencial, financiamento ou condições, né, de fomentar essas pesquisas, então a gente poderia ir muito além. Não abandonar, porque daí a gente vai para a ideia de ele é capaz, então deixa que ele se vire. Eu não preciso trabalhar com ele, vou trabalhar com aquele menos dotado. Né? Então eu acho que é uma visão equivocada que a gente acaba tendo. Ou então o contrário, é capaz, então dá um monte de coisas para ele fazer. Então dá para fazer uma exigência maior. É bom trabalhar com alta habilidade que você nivela por cima, né? Não precisa ter muita piedade, né? Depois para ele fazer, mas tome cuidado no mesmo processo, né? Equalizar. Não exigir de menos, mas também não exigir demais. Não endeusar ou não endeusar ou supervalorizar, ou seja, eles são perfeitos, né? Então você trata ele de uma outra maneira. Isso também não é muito saudável, né? A valorização ela deve ser adequada também. Não marginalizar, daí entra uma coisa muito importante, né? Ou seja, se eu não consigo ser tão bom quanto a ele, em vez de respeitar, eu vou desqualificar, né? E a mesma questão, a questão da incompetência dos educadores. De terem a humildade de dizer assim, né? Eu não sei o que ele sabe. Aí, eu lembrei da outra menina, né, que ela tinha uma briga com as professoras de inglês, porque ela não conseguia entender a professora de inglês falando errado, né? E não negligenciar, que a gente, quando vê a questão das
da legislação, o quanto a nossa política pública já negligencia a educação normal, senhores prefeitos eleitos, quem dirá a atenção às pessoas com as habilidades, na segunda ideia do abandonar. Né? Se a educação está ruim, vamos trabalhar com os coitadinhos aqui. Né? Quem tem potencial se vive sozinho. Não é por esse caminho, não. E daí eu faço esse convite, né, de que vocês conheçam o Combrage. A Paula é uma das representantes aqui, eu também sou associado, acho que em 88, 87. E a Combrage vai colocar quais são os objetivos. Né? Então a gente tem instituições que podem fazer esse trabalho. Muito obrigado. Ao que o Eugênio estava comentando, né, vamos falar aqui sobre a famosa origem. Afinal, de onde vêm as altas habilidades de superdotação deste nosso menino? A origem aqui é da biologia, vem da biologia ou é do ambiente? Então, o Eugênio fez uma boa explanação para a gente, né, sobre essa função cerebral. Né? Potencialmente eles são diferentes. Se a gente for comparar dois carros, seria o que? O cérebro do superdotado seria uma Ferrari e a nossa aqui, o meu cérebro, por exemplo, seria um Fusca 69. Devagar e sempre. Então veja, né, a biologia interferindo. Mas aqui, gente, né, temos que tomar cuidado em relação quando a gente fala do ambiente, nós não fabricamos superdotados. Né, o estímulo, né, a superestimulação, até que ponto o ambiente favorece a fabricação desse superdotado. Então não existe a fabricação. É importante sim o estímulo, o ambiente, as oportunidades, mas não com esse intuito de fabricar, de criar gênios, uma escola para superdotados. Isso não existe. É preciso o potencial genético, essa carga genética com certeza, mas a gente não sabe precisar assim. Estatisticamente, quantos por cento é de carga genética e quantos por cento, qual é a porcentagem do ambiente no desenvolvimento da superdotação? Tá? E a concepção que a gente tem de superdotação vem de Renzulli. Né? Aí vocês podem ver a imagem, né, do Joseph Renzulli, e a concepção dele fala o seguinte, que os comportamentos de superdotação consistem no agrupamento de 3 traços básicos, 3 agrupamentos básicos. Né? Quer dizer que esses 3 comportamentos básicos têm que estar interagindo. Habilidade acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa. Só uma capacidade superior não vai caracterizar uma superdotação. Ele tem uma habilidade acima da média na área linguística, mas só esta habilidade não caracteriza um comportamento de superdotação. É preciso, além desta capacidade superior, estar associado ao quê? A criatividade, né? A flexibilidade, a intuição, o pensamento, ideias divergentes e também o comprometimento com a tarefa, que vem todos os traços, né? Como o Eugênio colocou, da motivação, da perseverança, do envolvimento. Então, superdotação para Renzulli se caracteriza neste agrupamento de 3 traços básicos. Tá? Habilidade superior, habilidade acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa. Tudo isso marcado fortemente pelos traços de personalidade e pelos fatores ambientais. Aí vem a contribuição do ambiente com as oportunidades enriquecedoras para que este comportamento possa se manifestar junto com os fatores da personalidade do próprio indivíduo. Aqui então, no gráfico, né, nesse diagrama vocês podem ver como ele representa. Ali onde está em azul escuro, né, onde está aqui, caracteriza então o comportamento de superdotação. Temos uma habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Na intersecção destes 3 anéis, aqui vamos ter o comportamento de superdotação. E vamos conceituar. Quem são esses alunos com altas habilidades de superdotação? Então, são alunos que apresentam grande facilidade de aprendizagem.
essa grande facilidade de aprendizagem leva estes alunos a dominarem rapidamente os conceitos. Então, uma paradinha, eles têm assim, uma rapidez, né? Uma rapidez na área de domínio, na sua capacidade de domínio. Então, eles, numa aula, por exemplo, se o aluno tem a capacidade elevada na área lógica, na aula de matemática, na aula de física, que dura geralmente 50 minutos, em 5 minutos ele já vai se apropriar, ou menos até do conteúdo. O que será que este aluno vai fazer nos outros 45 minutos da aula, gente? O Eugênio já está dizendo aqui, incomodar. Né? Vai incomodar, vai atrapalhar, vai andar pela sala, vai na coordenação, vai na sala do assessor, né? Vai para a diretoria. Então, o que a gente costuma enxergar? O problema, ao invés de enxergar o potencial. Né? Este aluno que já aprende com rapidez, com facilidade, então, ou ele vai para comportamentos de disciplina, ou vai para comportamentos de apatia. Né? Então, a gente tem que começar a enxergar, né, o porquê da indisciplina dele. Então, como o Eugênio disse, né, anteriormente, a gente vê muito o problema, a gente não vê o potencial de deixar o aluno superdotado, justamente porque ele domina rapidamente esses conceitos, procedimentos e as atitudes. E eles, por terem condições de aprofundar e enriquecer estes conteúdos, eles devem receber por lei o quê? Desafios suplementares que devem acontecer onde? Em classe comum, ou seja, na sala de aula comum, na sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino. Então, essa é uma prática educacional, né? O do desafio, a partir do enriquecimento curricular. Né? E outra proposta, né, que vem o que é? Inclusive concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. Então, este é o aluno, né, conceituando o aluno com altas habilidades, superdotação. Então, que prática é feita com este aluno? Então, uma prática é o enriquecimento curricular. Este enriquecimento curricular pode ser feito em sala de aula, né? E você, professor, sabe que é bem complicado, né? Uma sala com 30, 40 anos. Como fazer o enriquecimento curricular? Né? O enriquecimento curricular é diferente de acréscimo de atividades. Por exemplo, a professora está trabalhando noção de multiplicação. A sala inteira vai fazer 5 operações de multiplicação. Ah, então este menino que é mais esperto, inteligente, rapidinho, ele não vai fazer 5, eu vou passar 10 pontinhas para ele fazer. Isto não é enriquecimento. Aumentar o número de atividade não é enriquecer o currículo, enriquecer o conteúdo. O que é enriquecimento curricular para este aluno superdotado? Pode acontecer tanto em sala de aula, como vocês já viram, ou em outros espaços, sala de recursos ou outros espaços já previstos. O que é enriquecer o currículo? Primeiro, não é conteúdo incluído na grade curricular. Segundo, no enriquecimento curricular eu desenvolvo habilidades nos alunos. Habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades específicas. Né? Não é um juntamento de conteúdos, não é aumentar conteúdo, mas desenvolver habilidades no aluno. Por exemplo, habilidade de pesquisa. Né? É um exemplo. Para isso, o professor que vai trabalhar o enriquecimento curricular, ele tem que ter, no mínimo domínio da metodologia a ser trabalhada. Né? E sempre o enriquecimento curricular é baseado em investigação de problemas reais. Né? Um problema real, simples, pode ser, a gente está conversando de uma dor no estômago. Está com gastrite. Tivemos um caso assim, nós estávamos conversando, está com gastrite, o que fazer? Estou com gastrite, né? Daí uma criança, eu lembro, o menino disse assim para mim, e se a gente fizesse hidroponia em boldo? Teríamos um boldo mais doce. E veja, o problema real que ele estava vivendo, né? O boldo, chá de boldo amargo. E se a gente fizesse hidroponia em adoçante para ver se teremos aí um boldo mais doce? Daí a professora, o quê? Com domínio da metodologia científica, ela fez a pesquisa, fez o registro, enfim, fizeram a pesquisa, né, da hidroponia em adoçante do
Bom, então são pesquisas para desenvolver as habilidades. Tá? Outra prática curricular é a aceleração escolar. O que é aceleração? É o cumprimento do programa escolar em menos tempo. Né? Procedimento este que pode ser implementado de diversas formas. Esta é uma das estratégias previstas por lei também. A experiência tem nos mostrado que a aceleração sem o enriquecimento curricular não produz muitos frutos. Então, o enriquecimento curricular, sim, vai produzir bons frutos, e o Thiago vai estar aí falando para vocês, né, essa experiência que ele vive do enriquecimento curricular, né, dos frutos do enriquecimento. Mas, gente, tanto o enriquecimento quanto a aceleração, todas essas práticas educacionais, né, caem ali mesmo no reconhecimento. Como é difícil reconhecer, como é difícil atender esses alunos. Por quê? Porque está aqui no nosso ambiente, na cultura escolar, né, muitos mitos em relação às pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, os mitos impedem o reconhecimento deste aluno. Os mitos impedem que a gente faça um trabalho adequado. Os mitos impedem que a gente valorize, de fato, esta pessoa superdotada. Um dos mitos é o da superdotação global. Né? Muitas pessoas pensam que o aluno apresenta uma capacidade acima da média em todas as disciplinas. Então, para a pessoa ser superdotada, ela tem que ser boa em tudo. Não, gente. Pode ser numa área e não em outra. Então, este é um dos mitos que dificulta muito o reconhecimento. Quando o professor enxerga essa situação do aluno, de que ele tem que ser bom em tudo. Crianças superdotadas se tornam adultos eminentes. Né? Nem sempre, vai depender das oportunidades, né, que o meio oferece. O mito do pai condutor, de que a superestimulação dos filhos, ele estaria fabricando um superdotado. A superestimulação, com certeza, vai ajudar a superestimular, né, trabalhar bem a inteligência. Mas se ele não tem esse potencial genético para superdotação, nós não teremos um superdotado aqui. Teremos uma criança, de fato, inteligente, uma criança estimulada, uma criança trabalhada. Pois há diferença entre uma criança estimulada e uma criança superdotada. Aqui a Alencar e a Flight, elas também discorrem alguns mitos. Né? Elas colocam aqui o mito da superdotação como sinônimo de genialidade. Aqui é um erro conceitual, né? O que é ser gênio, o que é ser superdotado. Então, a pessoa genial, o gênio, né, é aquela pessoa que deixa marcas na história, uma contribuição que muda o rumo da história. Né, uma contribuição para a humanidade. Não se deve informar a criança ou ao jovem a respeito de suas habilidades superiores. Né? Diferentes. Não são nem melhores nem piores do que ninguém, são só superdotados. Outro mito, na mesma proporção, não falar para o jovem e para a criança que também não devo comunicar à família de que um de seus membros é superdotado. Sim, se eu falar para a família, vai criar uma expectativa. Né? A família vai querer criar um gênio. A família vai querer fabricar esse gênio. Então, cria-se muitas expectativas em relação ao superdotado. Mas vem o que? A orientação a essa família. Né? De que essa criança é como qualquer outra criança. A Érica Landau coloca bem isso. Superdotado, gente, é como qualquer outra pessoa. Só tem um diferencial, a superdotação. Precisa de cuidado, zelo, atenção, orientação, como qualquer outra criança. Né? E aqui eu deixo algumas informações para vocês. Né? Onde buscar maiores informações? Temos aqui o blog da Sala de Recursos, para habilidades de superdotação. Neste blog são postados, além das atividades que são feitas com as crianças, com as famílias, textos de apoio, estudo, orientação. O endereço do site do Conselho Brasileiro para a Superdotação, o Combraste, né? E vocês podem buscar informações também junto às secretarias de educação do seu município, né? Ou a Secretaria de Educação do Estado, para receber
maiores informações, orientações e encaminhamentos sobre altas habilidades de supernotação. Muito obrigada, gente. Vamos partir agora para Bom, boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo de parte também. Bom, eu sou o Thiago, já me apresentaram, fizeram toda a apresentação formal, até me surpreendi com a apresentação. Gostei dela. Então, vou tentar dividir um pouco da minha experiência com vocês, depois dessa apresentação toda bonita deles, eles já explicaram afinal o que é a supernotação. Tentar desmistificar, mas nada, acho que a experiência própria é contar para vocês, que é um pouquinho diferente na prática. Eu vivo isso. Né? Eu fui identificado como superdotado em 2005, eu estava na quinta série. Foi, assim, de repente, assim, depois que eu descobri que tinha todo um acompanhamento pela Paula, dos alunos do colégio, e pelas notas, e na época eu passei para a segunda fase da Olimpíada de Matemática, na quinta série. Então, isso acabou encadeando todo o processo e eu passei a participar da sala de recursos e lá que eu finalmente conheci o que era a supernotação. Eu não fazia a mínima ideia, as coisas aconteciam do jeito diferente para mim, mas eu não fazia a mínima ideia porque realmente. Então, eu fui para lá e realmente conheci o que era tudo aquilo. Eles falaram bastante dessa diferença do aluno superdotado para os outros estudantes. É bem verdade, a gente se sente diferente. O meu caso é até um pouco melhor, porque eu tenho uma facilidade bem maior de me relacionar com as pessoas. No caso, tem essa divisão. Nem necessariamente todo superdotado tem habilidade em todas as áreas. Tem gente que não consegue se comunicar, tem gente que não consegue praticar esporte. Eu sou o caso que faz tudo isso. Eu consigo me relacionar com as pessoas, eu pratico esporte, então, para mim é um pouco diferente, mas todos os meus colegas que eu conheci na sala de recursos, boa parte deles tem essa dificuldade e eu consigo sentir, afinal a experiência é bem próxima, né? Querendo ou não, eu consigo identificar o que eles sentem, porque ser diferente é algo que eu sinto também. Senti, agora já. E todo o tempo, você sempre acaba sendo um aluno que está avançado, então você realmente é aquela pessoa que entende 5 minutos e os outros 45. Tem gente que fica, vários colegas ficavam lendo, ficavam desenhando, ficavam jogando, puxa a cadeirinha de stop, fica com a coleguinha do lado, jogo da velha, Game Boy, qualquer coisa assim, tava lendo. Eu já era um pouco diferente, eu acabava, assim, por incentivo de uma professora, daí a importância dos professores saberem o que fazer com nós, eu acabava virando um auxiliar. Então, eu passava de carteira em carteira, ajudando os alunos, resolvendo dúvida, dando exercício, e isso muda um pouco, né? Você fica ocupado, você continua aprendendo e você acaba ensinando também. Tanto que isso acabou me moldando e hoje eu realmente quero ser professor, né? Eu quero, né? Mas falta incentivo. Eu fiz professor mais seguro. Bem, como o Eugênio até falou do caso do sistema de educação, é bem isso. Tem que ter realmente um professor que acompanhe, entenda o caso. Isso aconteceu porque eu tinha a Paula, então a Paula ali do lado, foi que me puxou para a sala de recursos. E os professores que no Instituto começaram a entender essa situação, colaboraram muito para que eu conseguisse trabalhar isso. Até esse detalhe de, nem todos participam para todas as áreas, né? É bem verdade. O meu caso é algo como, hoje eu tento procurar uma área interdisciplinar. Eu realmente quero, tanto que o curso que eu quero fazer na faculdade é um curso multidisciplinar. Só existe uma universidade aqui no Brasil que é na USP. Simples. E o curso não é nem com entrada normal. Não tem vestibular para ele. É um curso que você tem que ser um aluno da USP para depois fazer o processo seletivo para pedir transferência para esse curso. É o único curso multidisciplinar no Brasil, Ciências Moleculares. É um curso que trabalha com 5 áreas principais: matemática, química, física, biologia e computação.
Ponto. Só que ainda assim, eu vou sentir muita falta de humanas. Querendo ou não, hoje eu desenvolvo trabalho na sala de recursos também com filosofia. Então, vai faltar isso para mim. Eu não vou ter essa abertura da minha grade para pegar as disciplinas de filosofia, uma disciplina de história. É difícil conseguir isso. Tanto que, até quando eu vejo o sistema de educação dos Estados Unidos, que agora tem dentro bem dele, lá eles têm toda essa liberdade para construir o próprio currículo, pegando lá a área principal deles, e tem uma área secundária que você pega aqueles seus buracos na grade, você pega aquelas matérias e consegue uma segunda formação. Isso é o ideal. Essa liberdade é importante. Aqui no Brasil, até onde eu sei, a gente está começando a ter isso. Tem um projeto da Federal do ABC, que é um projeto meio parecido, que começa com um curso aberto, onde o aluno escolhe a grade dele, e depois ele se especializa no que ele quiser. É uma boa ideia. Então, espero que dê certo. E, bom, a experiência em saber como é, o que é ser superdotado, quando eu reconheci isso, quando eu soube o que era. Até hoje, eu vou me formar agora no Cefet, se a greve deixar. Vou me formar em maio, eu vou me formar mês que vem, né? Meus amigos até hoje não sabem o que é superdotação, eles não sabem o que é superdotado, e, na verdade, isso não faz diferença alguma. Não lá, pelo menos. Porque lá, querendo ou não, teve um processo de seleção na oitava série, então quem entrou acaba sendo de um nível mais alto, mas ainda assim é diferente. Eu acabo ficando. Eu sou diferente, dá para perceber pelas notas, pelo interesse. Então, mas eles não sabem disso. E isso não faz realmente diferença. Se não fosse até, tem uma colega minha, que é a Margot. Ela é uma pessoa que adiantou 2 anos. Ela tem 2 anos a menos que eu. Ela pulou o jardim 3 e a 7ª série. Ou seja, ela nasceu em 96 e vai se formar no ensino médio agora. Eu nasci em 94, vou me formar no ensino médio agora. Eu não acelerei em 1 ano. A situação dela é bem mais complicada. Todos sabem que ela é superdotada, porque 2 anos, ela é 2 anos mais nova. Ela foi a menina que entrou com 12 anos no ensino médio numa universidade. Então é uma outra situação completamente diferente. E o caso dela, ela consegue acompanhar o nosso psicológico, quando chegou aquele momento que nós estávamos para fazer 18 anos e ela mal tinha feito 15, a coisa apertou. Aí mesmo que até aquele momento ela conseguisse acompanhar o nosso psicológico de pessoas mais velhas, a gente já está entrando na idade adulta, para ela começar a falhar. Tanto que agora tem alguns problemas psicológicos com ela e não tem como acompanhar, né? Não tem como. Chega um momento que, por isso eu penso que a aceleração até é bom, só que o acompanhamento fora da sala, como a sala de recursos, é muito melhor. A minha experiência na sala de recursos, ela foi bem completa. Tanto no começo, quando eu entrei, eu passava mais tempo na sala de recursos do que em casa, eu acho. Participava de grupos todos os dias. Então, de segunda a sexta, pelo menos 2 horas depois da aula, eu ficava lá e desenvolvia alguma atividade. Aí veio grupo de teatro, grupo de literatura, RPG, um grande grupo, milhares de atividades. Culminaram até na publicação do livro do Contos para Não Dormir, de literatura, e as coisas iam acontecendo. E lá não só eu poder exercitar um pouco mais. Por exemplo, literatura. Eu tinha aquele certo talento para escrever, eu escrevia bem. Ponto, nada além disso. Participando do grupo, esse detalhe começa a crescer. Eu percebi, nossa, eu posso fazer mais. E aí que eu consegui desenvolver com pessoas que ao meu redor eram tão boas quanto eu. E a gente conseguia desenvolver isso de uma forma muito melhor. É aquele incentivo. Quando você está na sala de aula comum, você acaba nivelando por baixo. Bem isso que o Eugênio falou até agora um pouco. O professor que está trabalhando superdotado, ele pode nivelar por cima. O problema é que na sala de aula eles nivelam por baixo. Não tem outro jeito. Se o professor nivelasse a turma por mim, como teve professor que fez, não dá certo. É uma situação diferente.
não dá certo. Os outros alunos vão ter dificuldades e surge o ódio àquele que, né? Mas eu já chego nisso. Então, o professor acaba nivelando por baixo. A gente acaba se nivelando por baixo. E a própria pressão, que eu sofri bastante com isso. Não a pressão externa, mas a minha pressão em cima de mim. Até depois que eu descobri o que era superdotação, mas o tempo, até aquele momento e depois, até hoje, a pressão que eu coloco em mim para eu conseguir um resultado acima do que seria o aceitável é gigantesca. Aquela busca pelo reconhecimento. Se eu não fizer isso, as pessoas não vão me reconhecer mais e acabou tudo. Nunca mais eu vou conseguir fazer nada na minha vida. Hoje eu sei que não é assim. Mas é uma pressão muito grande. E tanto que, com certeza, vocês já ouviram falar de casos de aluno, de gente que se mata por não ir por mal numa prova. Aqueles famosos casos, a maioria ouviu o caso do japonês que se matou por tirar menos de 9. Todo mundo já conheceu um caso desse. Eu entendi por que isso acontece. Porque é como se você tivesse falhado não com você, por não ter conseguido aquilo, mas com todo mundo, porque você começa a acreditar que ninguém mais vai acreditar em você, porque você falhou. Trabalhar isso é extremamente complicado. Não é algo como, você vai falhar uma vez, você vai aprender com o seu erro e tudo será bonito novamente, sua vida sorrirá, crescerão flores para você sorrir, as cores dos arco-íris vão aparecer nos seus olhos. Não é bem assim. E, exatamente, essa pressão interna, somada à pressão dos colegas, aí sim. Quando o professor nivela por você, ele faz uma prova mais difícil, ele começa a maioria dos professores é aquele tipo de professor que faz pergunta e só uma pessoa responde e é sempre maldito do supernotado. Maldito, todo mundo vai pensar, por que ele vai responder de novo? Vamos ficar quietos. Ele vai responder de novo, vamos ficar quietos. Até o professor mudar, você ficar quieto e ninguém vai responder. Tensão na sala, né? Aquela situação complexa. E todo mundo começa a olhar diferente. Tem algo diferente ali, tem algo diferente ali. Aí começa a vir as notas das provas. Para mim, a primeira vez que eu tive uma prova foi na quarta série, com o sistema, né, de primeira a quarta série não tem reprovação, mas na quarta série começam provas para te acostumar com a quinta série. Na quarta série para mim a única coisa que eu ia bem era, eu sabia fazer multiplicações na terceira série, até que na quarta tiveram as primeiras provas. A primeira, eu tirei 98, a segunda 100, só que os outros alunos não acompanhavam isso. Eu consegui bem essas provas e os outros meus colegas, eles simplesmente não passavam de 7, por exemplo. Teve uma prova de português especial que nível de 7. Eu tirei 98 e eu quase chorei. Na verdade, eu chorei, eu lembro disso, porque eu não sabia que era singular. Definição, o que é singular? Eu não respondi isso. Ou seja, na época eu era completamente complexado com essa parte. Era cobrança, meu Deus, eu errei isso. Não também. E seus colegas, é claro. Meu Deus, você só errou isso, então você nunca mais será o mesmo. Nós odiamos você. É claro que tem um jeito de driblar isso. Pra mim foi simplesmente sendo social. Muitos colegas, eles se excluem. Não conseguem falar em público, não conseguem manter uma conversa, são aqueles típico nerd, perfeito. Típico nerd que vai se esconder atrás do computador e vai conseguir falar por lá através do seu caráter no jogo. Não vai funcionar isso também. Por isso que outro motivo pela que a sala de recursos funciona muito bem. Ela força você a se inserir no contexto social. A diferença é que esse contexto é de pessoas que são iguais a você. Por isso ela funciona. Querendo ou não, você vai ficar... Eu já vi várias pessoas. Nos primeiros anos, não era coisa de 2 meses, ela já estava dentro do grupo. Nos primeiros 2 anos, ela ficava num canto, sentada, observando. Ponto. Enquanto todos os outros que já se conheciam, já era quase família. Brincavam, contavam piada, discutiam, brigavam, se matavam, coisas assim.
Ele ficava no canto dele, na mesma cadeira, sentado. E foram alguns anos assim. Até que, de repente, ele começa a falar. E ele faz um comentário. Ele faz outro. E começa, quase sem ninguém perceber, fazer parte do grupo. E pronto. A partir daquele instante que ele consegue dar o primeiro passo no grupo dele, que as pessoas vão conseguir entender o que ele está falando. E aí sim, depois disso, ele consegue dar o próximo passo, que é lá na sala de aula dele. Ele vai fazer um comentário e as outras pessoas não vão olhar com aquela cara, porque ele finalmente falou alguma coisa. É o famoso caso do Einstein, né? Que não conseguia passar em aula de inglês e não saía daquilo, até que um belo dia, os professores diziam que ele nunca seria nada na vida, ou algo assim. Até que um belo dia ele fez esse comentário e viram que, puxa, se ele não consegue bem nisso, olha a física ali. Aí ele só revolucionou a física moderna, criou a física moderna, né? Coisas daqui. Uma coisa que falaram aqui também foi, né, da questão de oportunidades. E aí é que entra a minha parte favorita, porque é bem isso. Para mim, surgiram muitas oportunidades e grande parte delas eu tentei abraçar todas elas e tentar fazer delas alguma coisa. Então, tudo começou para mim na Olimpíada de Matemática, foi até quando me descobriram. A Olimpíada de Matemática, que é a LUBMAP, de Matemática das Escolas Públicas. Surgiu exatamente em 2005. Eu fiz o primeiro ano, consegui o resultado, passei para a segunda fase e comecei a fazer iniciação científica em matemática, que é uma das premiações da Olimpíada. Ali foi outro momento que eu estava com gente que entendia da mesma coisa que eu. A minha turma naquele ano tinha 3 pessoas. 3 alunos de quinta série que tinham conseguido pelo menos a bolsa de iniciação científica. Ou seja, ali eu estava de novo no mesmo meio, com pessoas que eu conseguia conversar e com um professor que hoje é o coordenador da matemática da Universidade Federal. Não sei nem se ele está na Universidade Federal ainda. Ou seja, eu tinha alguém que era doutor na minha frente, 3 alunos na sala, das 8 às 5 da tarde num sábado. O que vocês acham disso mesmo? No ano seguinte eu consegui essa medalha de ouro. Eu fui o primeiro do estado, quarto no colocado brasileiro. Então teve viagem de premiação, teve viagem de encontro de medalhistas de ouro. Enfim. O governo te pagando uma semana em Nova Friburgo, no Hotel Fazenda, com aulinhas de matemática de manhã e à tarde você ficar na piscina, foi uma coisa bem legal. Apesar que o povo, normalmente eles falam, puxa, você vai pra estudar matemática, mas eu vou pra piscina à tarde. Não quero estudar matemática. Depois eu não fui medalha de ouro de novo, mas ganhei prata, bronze, até eu conseguir entrar no Cefet, né? As coisas mudam lá dentro. Eu sempre tentei abraçar essas oportunidades. Então, 6ª, 7ª série, foram os anos assim. Ao mesmo tempo que eu estava correndo com a sala de recursos, eu acompanhava a iniciação científica, fazia as outras provas, chega na 8ª série e o seu horizonte se amplia. Vários colegas meus da 8ª série começaram a fazer cursinho para entrar no Cefet. Eu não sabia o que era o Cefet ainda, né? Então, puxa, por que eu não queria entrar lá? Até que eu realmente, depois eu fui entender o que era isso, tive a chance de fazer. Até convenci alguns outros colegas meus a fazerem a prova também. Hoje são exatamente eles que estudam comigo lá. E fui parar no primeiro ano do ensino médio numa universidade. Eu não sabia a diferença que isso ia fazer para mim e a diferença que fez. Porque depois que eu fui entender o que é fazer o ensino médio técnico numa universidade federal, é diferente. Não posso dizer que estudar no colégio normal e estudar lá não é diferente, porque é. Querendo ou não, acho que no último resultado do Enem, o DFPR foi a primeira a colocar em escolas públicas do Brasil. Tem algo diferente lá. É um ambiente que, de novo, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas. Claro que nem todos são excelentes, são extremamente dedicados, mas é um ambiente onde as pessoas pelo menos tentam fazer aquele esforço a mais para conseguir algo a mais. Tanto que agora vão fazer o Enem no final de semana e hoje, simplesmente as pessoas, né, não foram para aula porque estão estudando para a prova e tem que vir no Enem.
a preparação é diferente, o esforço é diferente. E isso é o que vale. Aquela parte de... não adianta ter só a inteligência, mas ter iniciativa também é algo que dá para sentir. Mesmo lá dentro. Todos têm a sua capacidade de liderança, todos têm a sua iniciativa. Ao mesmo tempo que alguns têm muito mais. Querendo ou não, a universidade ela te dá milhares de oportunidades. Todo mundo aqui, grande parte já passou por uma universidade, sabe que a universidade te dá milhares de oportunidades. E depende de você ir atrás. A maioria não vai. A maioria se contenta com o básico. E aí depois, quando já estava bem mais velho, que depois de 4 anos na sala de recursos, eu comecei a entender o que era superdotação, por que eu era daquele jeito, como eu era, afinal, e aceitar para mim, definir. Sou superdotado, é algo meio irracional. É como, eu sou diferente. Eu sou diferente. Porque eu não sou. Não é porque eu simplesmente me interesso e consigo fazer essas coisas a mais. Talvez seja aquele detalhe a mais que consegue fazer a máquina girar mais rápido. Aí, na universidade surgiram essas milhares de oportunidades. Então, eu acabei fazendo curso de inglês, o estágio, o próprio treino de vôlei, tudo veio ligado à universidade e eu acabei me desenvolvendo muito lá dentro. A Olimpíada de Matemática eu parei com esse tempo, mas eu participei da Olimpíada de Astronomia, então também ganhei medalha, bronze, prata, não importa mais qual. Mas é aquele resultado, você consegue algo a mais para fazer um esforço a mais. Quando chegava nas épocas de Olimpíadas, foi sempre no comecinho do ano, eu sempre era o embaixador de Olimpíadas, né? Então, vamos fazer, pessoal. Que horas que é? Terça-feira, 2 da tarde. Não vou. Não tem aula lá, tem aula de matemática, não posso faltar. O professor vai, não tem problema, o cerveja, não quero. Pois é. Vai fazer o quê? Levar a pessoa pela mão, então, arrastar ela. Não, isso não vai funcionar. E esse esforço a mais leva a algum lugar. Por exemplo, agora, depois de 4 anos participando, eu fui aquele pré-convite. Pré-convidado sendo a equipe internacional, a equipe que vai participar do Olimpíada Internacional de Astronomia. Claro, vai ter todo um processo de seleção, mas chegar em algum momento que eles te convidam para uma equipe internacional é algo grande. Dentro da universidade, ir atrás de estágio. Eu prefiro fazer meu estágio lá dentro, até porque é o ambiente acadêmico, é o que eu quero continuar. Mesmo que seja com mecânica, né, bem, o que eu quero fazer o resto da minha vida, mas é algo. Participar do laboratório, tanto que até transformei o laboratório, assim, era um laboratório de projetos, as pessoas iam lá fazer projetos mecânicos, ponto. Até o momento que eu entrei naquele laboratório e os meus colegas iam lá para tirar dúvida. Chegava data de prova. Lá ia lá para o laboratório, né? O laboratório é grande. Então enchia o laboratório só com pessoas querendo tirar dúvida, aquele desespero de dia de prova, vou reprovar, meu Deus, minha mãe vai me matar. Lá ia eu, pegava a canetinha, ia pro quadro e resolvia exercício. Isso, com o tempo, não foi só mais para minha turma. As outras turmas já não importava de qual matéria, mas... aí, tenho prova hoje. Ou tenho que terminar esse exercício. Não entendi isso daqui, me explica. Isso aconteceu. Então, quase todo dia tinha alguém lá para eu... ajudar. O que pra mim era excelente, porque eu aprendia. Pra pessoa era salvação, porque ela não ia mais sofrer com aquilo. E é aquele esforço a mais. Eu estava me esforçando por fazer aquilo lá. Não sou muito adepto de acordar muito cedo, então pegando todo dia, 7 da manhã, lá no laboratório, ficar olhando pra tela do computador até alguém chegar. Não era bem o meu esporte, mas... Depois de 1 ano e meio desse laboratório, eu tive que fazer meu estágio obrigatório e fui convidado pelo professor para fazer parte do núcleo de prototipagem ferramental, que é onde é o setor do departamento de mecânica. Na verdade, é uma empresa à parte da universidade, que fica dentro, que é gerenciada por professores que trabalham com prototipagem rápida, ou seja, impressão 3D. Isso existe no Brasil e sim, existe no C7.
E tem máquinas muito boas lá e uma equipe muito boa para trabalhar com impressão 3D. E eu entrei nesse laboratório. Tanto que é um lugar que hoje eu não... Agora, eu tenho que estudar para o vestibular, aquele desespero trágico. E eu tive que parar com tudo isso. Então, tempo alocado é zero. Hoje eu deveria estar na aula, já tive que ir para a aula hoje de manhã, amanhã eu tenho que ir mais para algumas, mas não acontece. Perder a aula em cursinho, né? E quando eu estava no laboratório, onde a maioria dos alunos são engenheiros, eu estava lá. Aquele esforço a mais. E aí, tudo isso também me levou, acho que o grande prêmio agora, que é onde eu fiquei mais alto, que é... existe na Embaixada dos Estados Unidos o programa Jovens Embaixadores. E é um programa que seleciona jovens embaixadores, são estudantes de classe baixa, que têm alguns aspectos de liderança, fazem trabalho comunitário, saibam inglês muito bem, para irem para os Estados Unidos, um programa de intercâmbio, para representarem não só o país, mas como os seus estados, suas comunidades, suas cidades. E ano passado eu participei dele. Eu cheguei na final, só que eu não fui selecionado. E mesmo que não é selecionado e chega na final, já vai para o programa de imersão. Eu fui em julho para Brasília. Então fiquei lá uma semana só falando inglês com a equipe de professores mais fantástica de inglês que eu já tive na minha vida. E eu participei da seleção desse ano de novo, afinal ainda estava dentro dos requisitos, e esse ano eu fui selecionado, eu sou o jovem embaixador do Paraná. E eu vou em janeiro para os Estados Unidos, finalmente representar meu estado e todo esse meu contexto. Apresentar, levar para lá um pouquinho disso, trazer o máximo que der também. Querendo ou não, ser um jovem embaixador é quase como reconhecimento de todo aquele esforço que eu fiz. Porque eles analisam o seu histórico desde o primeiro ano de ensino médio. Analisam todas as atividades que você fez desde que você entrou no ensino médio. Ou seja, cada pequena atividade que eu participei, desde a sala de recursos até na universidade, fora dela, tudo juntou e me levaram a isso. Tudo junto todo esse esforço a mais durante esse tempo me levou a conseguir isso. E é uma oportunidade incrível. Um jovem embaixador, uma vez selecionado, assim, pelo menos um por estado. Aqui no Paraná, em especial, esse ano tem 2. Eu e um menino de Sapopema. Sapopema é uma cidadezinha de 8 mil habitantes entre Curitiba e Londrina, não me perguntem onde. 8 mil habitantes, eu acho que como ele definiu, é uma rua, tem a igreja, 3 ruas laterais e acabou a cidade. Ou seja, ele tem com certeza todos os seus méritos para falar. Uma cidade pequena. Ou seja, todo esse contexto chega lá e eles reconhecem isso de alguma forma. Eu também, pelo ano passado, eu vou fazer processo de aplicação para universidades dos Estados Unidos. De novo, aquele momento de todo esforço que eu fiz durante esses 4 anos de ensino médio e antes, agora valem a pena, porque cada formulário para uma universidade lá é grande. É muito grande. Você tem que descrever cada atividade que você fez durante o seu ensino médio. Poxa, todo o esforço que eu fiz, aquele detalhe a mais que eu fiz é contado. Tanto que eu não tenho condição nenhuma de pagar sequer o processo de inscrição para uma universidade lá. Querendo ou não, tem as provas que são extremamente caras, tem todo o processo de tradução de documentos, isso tudo muito caro. E a embaixada paga tudo isso para mim. Então eu vou conseguir fazer essa aplicação. Eu tenho chance sim de ser selecionado lá, de conseguir a bolsa para estudar lá, e tudo isso vai contar cada coisa que eu fiz. Ou seja, tem aquele salário, não adianta ter só habilidade, não adianta ter... Tem que ter um comprometimento com a atividade. Esse é o diferencial do superdotado. Esse é apenas como é para mim. Como eu já disse, vários colegas meus lidam com isso de formas completamente diferentes. Existem casos de... uma amiga em especial, ela sofreu muito durante a infância.
quase reprovava na escola por não conseguir sair de casa. Não conseguia se relacionar, era uma pessoa fechada. Até conseguir começar a trabalhar isso, psicólogo, sala de recursos, um professor consciente. E hoje ela faz engenharia na Federal e é uma das pessoas mais alegres e saltitantes que eu já conheci. Não é por ser diferente, não é que a gente vá ser um líder no futuro, não. E ao mesmo tempo que não é uma deficiência, esse conceito de deficiência, é outra coisa que complica demais a gente entender isso. Quando te apresenta a superdotação, você olha e faz uma sala de recursos para isso. Tem uma sala de recursos para quem não é inteligente também. A gente é igual? Não, a gente não é igual, mas não é, o tratamento é muito próximo. Isso complica a entender como isso tudo funciona. É muito complexo você entender. A minha família, para conhecer tudo isso, assim, a minha família é algo complicado que, até entenderem tudo que eu faço, ou como tudo aconteceu, é impossível de explicar. Quando foi dado o diagnóstico, outra palavra, o superdotado diagnosticado, é doença, beleza, é uma doença. Quando fui diagnosticado, descobriram, a forma da minha mãe contar para as minhas tias, meus primos, era num canto, lá alguma festa de aniversário, num canto, a minha mãe estava lá sentada conversando com alguma tia minha, estou até vendo, com duas cadeiras separadas num canto, mas só a pessoa que estava ouvindo ficava olhando para mim assim. O que eu vou fazer com isso? Então, dá para eu não demorar mais. Sim, são essas pequenas coisinhas que formam toda essa situação complexa. É algo como, é natural, nós somos pessoas, deu para perceber. Mas o tratamento dado a tudo isso ainda é muito... ele não é aprimorado, é como... Não chega em idade média, ninguém vai para a fogueira, mas alguns chegam bem perto dela. Das suas formas mais carinhosas ou não. Tem gente que praticamente vai para a fogueira e tem alguns que conseguem se dar bem. Curiosamente, eu sou o exemplo de alguém que está se dando bem, mas se tivesse alguém aqui que não está, eles estariam aqui porque ele não ia conseguir falar. Simples assim. Então, essa importância de ver... São pessoas que realmente podem desenvolver algo a mais. É um problema, e não é. Essa é a grande discussão da superdotação. É um problema, não é um problema, eles precisam de ajuda, eles não precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. Cheguei a essa conclusão. Eu não queria imaginar que eu ia precisar de ajuda. Não, eu não conseguia entender isso. Não conseguia entender isso. Depois que eu recebi toda a ajuda, que eu fui entender por que eu precisava daquilo. Porque é um trabalho psicológico. É como todos são diferentes. A diferença é que a gente tem na escola aquela diferença a mais. E as pessoas não entendem diferença. Nenhuma. Agora, falando tanto de bullying, eu sofria bastante com isso, principalmente em vôlei. Quando treinava futebol e vôlei. Eu não sou exatamente magrinho, né? Então eu sempre fui goleiro. Não que eu não gostasse, mas... Eu era sempre goleiro. Por quê? Eu não servia para mais nada. No vôlei eu era sempre líbero. Por quê? Porque não servia para mais nada. Esse preconceito. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que pessoas assim, elas precisam daquele incentivo para passarem disso. Passarem a se entender melhor. E esse é o grande desafio não só para vocês, que eu não tenho esse interesse, estão aqui aprendendo mais sobre o que é a superdotação, mas para o próprio superdotado entender como isso tudo funciona, como superar isso. É uma dificuldade, não é um problema, não é algo a mais. É aquele salto a mais, aquele obstáculo a mais e um jeito de superar. Fazer disso melhor. A gente tem potencial. É isso. Eu sou Marina Pita, eu trabalho tenho um vínculo com o Estado, né, com a Secretaria Estadual de Educação,
trabalho no Centro Estadual de Avaliação e Orientação Psicoeducacional. E um dos pontos que o Eugênio acentuou aqui é a dificuldade grande que a gente tem de identificação, né, das pessoas com altas habilidades de superdotação, porque os instrumentos, os recursos que a gente tem de avaliação realmente são bastante complicados e às vezes o processo é bastante difícil de ser realizado, né? Não estou dizendo a questão técnica em si, né, mas o próprio contexto escolar, né? Então acho que você pode depois aprofundar um pouquinho isso, Eugênio. Porque assim, a dificuldade mesmo de identificar e a dificuldade depois de lidar com isso, a Paula também junta um pouco, né? Porque mesmo quando tem um aluno, e o Thiago foi muito feliz de mostrar a experiência dele aqui, mesmo quando você tem um aluno que tem uma capacidade acima da média, uma capacidade para aprender, uma rapidez para aprender, e aí o quanto a escola não consegue lidar com isso e achar que é outra coisa, né, que são outras situações. Então a gente está lidando com duas situações, que é a identificação, a avaliação em si, e também o trabalho com esses alunos. Tá? Então, na verdade, minha pergunta é mais assim para aprimorar um pouquinho o estudo pelos três. Na verdade, essa pergunta está nessa lâmina que eu acho que pulou na passagem ali, mas eu vejo assim, né? Porque essa falta de uma boa avaliação, nós perderemos muito, como a própria estatística mostra ali. Né? Orientaremos alguns, como ele acabou de falar, né? Então tem uma colega que faltou orientação, quantos outros foram perdidos aí? Instrumentalizaremos outros, que é o que a sala de recursos está tentando fazer e a faculdade lá. Eu espero que a gente aprenda com todos, mas principalmente que a gente não aprenda com aqueles que a gente perde. Eu acho que a gente vai precisar ter uma linha de pesquisa que seja altas habilidades de uma maneira mais consistente, não uma coisa isolada em um outro lugar, e daí que a gente consiga alcançar uma educação de Da Vinci, né, que é o que Gramsci sinaliza, né, de que ele diz assim, que a boa escola é aquela escola que forma Da Vinci. Né, e pelo que eu sei da história de Da Vinci, ele não foi para a escola. Se tivesse ido, talvez não fosse o jeito que foi. Né, porque a escola acaba destruindo. Né. E daí eu sintetizo isso, não sei se vocês lembram que essa figura dos Três Anéis é a figura do partido de Renzulli, né? Porque o Renzulli diz assim, né? Para ter alta habilidade, a pessoa tem que ter isso. E agora eu digo que o educador e os pais e o gestor que vai trabalhar com as habilidades também é a teoria eugeniana dos Três Anéis, mas que envolve essas três coisas: a coragem, a humildade e a competência. É que você fala assim, né? Qual é a competência que a gente tem para avaliar se é ou não? Né? E geralmente, ou quando assim, ele tem alta habilidade ou rotula, né? Ou muitas vezes o aluno com alta habilidade, que foi um dos textos que eu apresentei para vocês ali, acho que foi da Fleit Orofino, da questão da discrepância. Né? Então, geralmente, o aluno com altas habilidades, ele incomoda na escola. E quem incomoda na escola vai para a fogueira. Né? Ainda que é uma fogueira simbólica velada, mas tem muitos alunos que a escola, em vez de ajudar, atrapalha. Acho que é nesse caminho que eu quero dizer. Então a gente vai precisar, dentro da linha de pesquisa que eu sinalizo, que a gente faça uma pesquisa de que, como é que a gente avalia, ou então como a gente pega a ideia de Renzulli, como é que a gente refina isso de tal maneira que a gente consiga realmente, né, passar uma rede nessas escolas, que a gente consiga captar quem são as pessoas com altas habilidades e saber aproveitar isso, porque daí não adianta só dizer assim, esse aqui tem alta habilidade, sai daí, vai dizer que ele tem alta habilidade, no final pode acabar atrapalhando do que ajudando. Bom, meu nome é Marcelina, sou professora do município, e eu queria fazer uma pergunta em relação ao emocional mesmo do superdotado. Porque eu tenho uma experiência familiar, né, com um colega, inclusive, vendo ele, né, dá a impressão que estou falando, chegando a mesma pessoa, postura, físico, jeitinho de falar, esse jeito sempre de menino,
de ser assim, essa questão da maturidade do superdotado. E mesmo quando eles estejam na sua idade, ali, eles têm uma nesse caso, pelo menos, posso falar só de alguns que eu conheci, tem uma imaturidade em relação à idade. Eu entendo que tem todo esse processo de aceitação familiar, ou então no caso da minha família, que foram muito exigentes demais com ele não deu trabalho na escola até por causa da pressão que sofreu, e ele passou a fazer, iniciou a engenharia eletrônica na Federal, mas essa alegria, esse prazer de se sentir vivo, se sentir diferente, foi quando ele abriu mão para entrar para o seminário, que é onde ele se encontrou mais como pessoa, como ser humano, ele se liberou dessa pressão de ter que ser gênio, como essa questão de maturidade é comum a todos ou é só esse meio que faz isso com eles? Essa questão do desenvolvimento socioemocional do superdotado é o que faz assim a especificidade, a singularidade da superdotação. Tanto a Flight, a Eunice Soriano, elas escrevem, elas falam muito, a Suzana Pérez também, o Terrazier, elas falam muito assim sobre a questão do assincronismo na superdotação. O que é o assincronismo? Assincronismo é esse disparate que tem, esse descompasso entre o desenvolvimento cognitivo, intelectual e o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional. Então, para você entender melhor, assim, imagine assim, uma criança de 5 anos, o corpo de uma criança de 5 anos, mas com a inteligência de uma criança, de um pré-adolescente de 9 anos. Pode ter 5 anos, mas uma inteligência de 15 anos. Então, existe essa chamada, que a gente chama de imaturo, né? Como, olha só, tão inteligente, mas chora como um bebê. É um bebê. Muito inteligente, mas faz birra como uma criança de 5 anos. Mas ela tem 5 anos. Faz birra como qualquer outra criança de 5 anos. Então, às vezes, a gente não entende certos comportamentos porque a gente compara com o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento cognitivo, que está anos-luz à nossa frente. E assim, o Eugênio pode explicar melhor a questão da poda neuronal, essas funções sinápticas, que no superdotado tudo é muito rápido, tudo é muito avançado, então, e a gente tem essa dificuldade de compreender. Então, nós chamamos, às vezes, de imaturidade um comportamento que para ele é comum. Boa noite, professor Eugênio, boa noite, Tiago, meu nome é Aline. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, são várias, mas eu vou tentar sintetizar num só assunto, professor. É para você que eu vou deixar a pergunta. Só trazendo um pouco do contexto para amarrar, então eu vou me dirigir à realidade de uma escola pública, no contexto de uma sala de aula e no contexto mais ainda especificado de séries iniciais, tá? Então, assim, minha primeira pergunta vem assim, o que necessariamente uma sala de recursos, acredito que agora numa realidade diferente do que o Tiago falou, a sala de recursos hoje, que atende crianças de séries iniciais, o que mais que ela trabalha além das funções principais executivas de atenção, memória e percepção? A minha segunda pergunta dentro disso ainda é assim, pensando num contexto de uma sala de aula hoje, de criança de escola pública, que permanece na sala de aula 8 horas por dia, E infelizmente é preciso, cumprir um currículo, mesmo que essa criança amparada por lei tenha direito a um currículo diferenciado, como trabalhar potencialidades, sendo que também a maioria de alguns casos, de algumas crianças que nós recebemos, como são crianças de séries iniciais, elas apresentam dificuldades visomotoras, e num terceiro momento a pergunta seria assim, nós recebemos o laudo, o diagnóstico. Será que não precisaríamos ter uma linha mais tênue ou uma ponte mais próxima entre a escola e essa equipe de profissionais a fim de preparar o professor durante o processo? São essas as perguntas. Você quer que eu resolva a escola, né? Só antes disso, Tiago, você vai comentar uma questão sobre a maturidade ali, que eu acabei achando que estava sozinho, me perdoe.
Quando você começou a fazer a pergunta e chegou na escola pública, eu já tinha a resposta. Queima. O grande problema é a estrutura que nós temos da nossa educação. O que eu estava falando para vocês? Isso, assim. A gente sabe que a nossa educação ela precisa ser, como dizia a Teresa Castelo Branco, né? Ela precisa ser revolucionária. Né? Não adianta reformar a escola. Tem alguma coisa na nossa escola que ela não está dando conta nem das crianças especiais deficientes, e nem as crianças especiais com altas habilidades, e nem com as crianças normais. É o que eu coloquei ali. Né? Ou falta coragem, ou falta humildade, ou falta competência. Né? Nos 3 anéis. Né? Então, respondendo, eu acho que nós, educadores, deveríamos ter coragem de fazer uma outra escola. E não venham dizer, tá ao vivo, né? Não venham dizer assim, mas o sistema não deixa. Você está do lado de quem? Da criança? Ou do sistema? Aí você coloca assim, né? Quais são as funções que eu tenho que desenvolver? Né? Então é fundamental que nós, educadores, devamos estudar um pouquinho mais de neurociências para saber quais são as funções essenciais da criança e o que é o processo de passagem de funções elementares para funções superiores. Né? Esse é o processo de amadurecimento com a intervenção externa, com a mediação, ou aquilo que o Forsten diz, né? Enriquecer o ambiente. Não é encher de porcaria a sala de aula e dizer que está enriquecendo, né? Mas é enriquecer na qualidade da interação. Quando se diz a criança está 8 horas na escola, deveria ficar 10 horas, mas numa boa escola. O problema não é o tempo que ela fica, o problema é aonde ela fica e com quem ela fica. Você está desqualificando a gente? Não, estou desafiando a gente fazer uma outra educação. Nós temos potencial para isso. A gente tem coragem para isso? Aí quando você fala das potencialidades, a educação ela deve desenvolver potencialidades e não ficar informando a criança que existe borboleta. Mas é isso que a escola está fazendo. É desenvolver potencialidades, que a criança consiga questionar o que é uma borboleta. E além disso, né? E os modelos, eu não vou dizer progressistas, né? Mas avançados de educação não trabalham com o processo de informação de criança, mas trabalham com o processo de aproveitar o potencial que a criança tem, os Da Vinci que o Gramsci diz, né? A criança chega na escola com o potencial. O que a escola faz? Foi o exercício que eu falei, né? Desenhe uma casa. Né? Então a escola está... Aí você me coloca no desafio, né? É para resolver a escola? Queima. Né? Ou então a gente usa, né? Embora a gente não tenha a mesma potencialidade deles, mas a gente tem uma capacidade de construir uma outra escola. Mas é só não ficar com essa desculpa de que o sistema mandou fazer desse jeito e eu não sei fazer de outro jeito. Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de ousadia, só que tomar cuidado, né? Não se meter, querer mudar a escola e perder um monte de alunos no meio do caminho, que foi o que a escola nova fez. Integração. E a integração? Tá. Onde é que eu anotei as funções de potencialidades, mas eu acho que deveria ter uma equipe. Eu anotei, estou maluco, né? Eu coloquei que resolver. Eu estava pensando na tua pergunta e coloquei que resolver a escola. Mas a grande questão é isso, né? Essas equipes, elas devem, primeiro, saber dialogar. Né? A gente estava brincando assim, de que não adianta eu pegar, então tem uma criança especial, eu encaminho. Se você encaminhar, você não está resolvendo a tua relação com a criança. É você que tem que construir uma relação positiva de desenvolvimento humano com a criança. Olha, que você encaminha, você está abrindo mão da tua responsabilidade para fazer isso. Né? Então, realmente, né, na própria ideia interdisciplinar, se eu trabalho com a criança aqui e a equipe avalia a criança lá, tem um hiato aí. O trabalho tem que ser conjunto. O professor, ele deveria fazer parte dessa equipe que você está dizendo. Ele não pode ser simplesmente um encaminhador para essa equipe, ou simplesmente receber. Aí entra, acho que a coisa mais perigosa, né? Quando você diz assim, a criança vem com o parecer da equipe. Geralmente esse parecer ele é um rótulo. E daí eu não trabalho mais com a criança. Eu trabalho com a ideia de identidade que eu falei para você agora, né? Eu trabalho com uma criança rotulada. A equipe falou que ela é disléxica.
Eu não vou trabalhar com uma criança que vai ter um desenvolvimento humano. Eu vou trabalhar com uma criança disléxica. E daí eu trabalho como eu vejo. E não como eu deveria trabalhar. Resumindo. Tá? Tentando resolver a escola? Ok. Meu nome é Délia Rocha Ávila, eu sou pedagoga e psicóloga. Trabalho na área das altas habilidades, fazendo identificação e atendimento aos pais. E também tenho um curso, junto com a Ana, que está aqui do meu lado, um curso para professores, no sentido de habilitá-los no reconhecimento dos indicativos dentro da sala de aula. Pegando o que eu estava antes um pouquinho, quando estava conversando com ela a respeito do emocional, né? O que ela pediu eu achei interessante a tua colocação no sentido de que cuidar desse, não do rótulo, né? Mas no sentido do como que é a pessoa, né? Então o que se fala, você acabou de falar de novo do disléxico, né? Dos rótulos que se dão. O que a gente percebe é que no superdotado aí começa a se cuidar muito fica-se muito preocupado com a superdotação, esquecendo-se do superdotado, né? Da pessoa, né? Que é também que essa senhora estava colocando, né? Eu queria saber do Tiago, você já falou que você não foi feita uma avaliação formal, né? Mas em algum momento alguém te falou que você era superdotado, né? Então, eu te pergunto, como é que foi para você isso? Como é que foi para a tua família? Como é que vocês receberam essa notícia, essa boa notícia, né? Olha, quando eu fiquei sabendo de algo como a professora Denise, que trabalhava no Instituto, agora trabalha na Secretaria de Educação, responsável por todos os projetos do Estado agora, de repente, em algum certo momento, ela me chamou na sala da coordenação dizendo: temos que falar com seus pais. Que amável? Tô errado. Foi assim. E aí sim, quando eu comecei a entender superdotação, o que era tudo isso, é extremamente complexo. Exatamente, essa questão do rock. Tanto que no primeiro ano em especial da sala de recursos, essa foi a grande questão. Até quando a gente participava de algum encontro, alguma coisa assim, a gente sempre falava do rótulo superdotado. Isso é muito marcante, porque eu era um aluno. De repente passei a ser um aluno superdotado. Aluno superdotado é o quê? A primeira coisa, todo mundo vai pensar, é o gênio. Pronto. É aquele cara que é o novo Einstein, ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Não. As coisas não funcionam assim. Você entender, pega, sou superdotado. Tá. Trabalhar o rótulo, até entender tudo aquilo que eu falei de entender como é, tentar disseminar isso, é bem complexo. Então no começo eu não entendia, eu ignorava. No começo eu ignorava essa ideia. Tanto que até eu falar o termo superdotação demorou um tempo. Era como altas habilidades, ponto. Altas habilidades não é tão pesado assim, né? É só uma alta habilidade, né? A superdotação com todo o peso que a palavra carrega. E na família foi bem aquilo. Minha mãe nunca tinha na sala e as pessoas olhavam. Eu senti que com os anos, até eles entenderem como é, e ver que isso não me fazia diferente, eu continuava sendo o mesmo moleque que ficava botando fogo na casa e fazendo bagunça, brincando, não fazia diferença nenhuma. Então, para a família é algo bem complexo. Para os meus pais, meu pai, ele entendeu, mas ele entendeu pai. Então, meu pai é mais velho, então para ele foi algo mais entendido. Para minha mãe trabalhar tudo isso, é como carregar um novo peso, né? Porque agora você entende a condição. Eu sempre imagino como foi para ela ter o filho aprendendo a ler com 3 anos. Ela sempre conta a história de quando, assim, foi no Jardim 1, teve uma apresentação no final do ano. E eu acabei lendo um trecho. E todos os outros pais queriam saber como eu tinha decorado aquilo. Aí minha mãe, ele leu. E ninguém vai saber ler. Foi aí que ela começou a perceber que tinha algo diferente. Ou seja, todos esses anos, sabendo que tinha algo a mais, via resultado das séries iniciais, era sempre algo a mais. E aí ela entender por que isso acontecia é importante. E aprender a lidar com isso é importante. É complicado, mas entender tudo isso é
demora, mas... O que o Thiago trouxe muito forte para a gente foi realmente a importância, né, do atendimento, assim, não só ao superdotado, mas aos pais, aos familiares, né, no sentido de como acolher isso, como entender, né, então, um bom resultado, né. Muito obrigada. Só, agora completando, foi assim que, por exemplo, surgiu a casa. A casa surgiu com os pais conversando, os encontros eram sempre à noite, no instituto. Então os pais iam buscar os adultos filhos, afinal eles tinham 11 anos. E esses pais conversando, trocando experiências, eles resolveram que deveriam fazer algo a mais. Isso culminou na associação. E uma coisa que a minha mãe comentou comigo, e até agora a sala de recursos está se atualizando, né? Porque todos os alunos antigos que participaram por 5 anos, agora eles estão indo na faculdade e já não recebem mais esse atendimento. Mas os novos pais, eu conheço algum deles, é algo comum. Eu já vi pai falando, eu tenho que saber como lidar com isso que eu tenho em casa. Com isso? Agora seu filho não é mais seu filho é algo a mais. É aquela coisa, o tratar do gênio, né, a mistificação. Um dos meus colegas, hoje ele estuda no Cefet também, a mãe dele tratava ele como se ele fosse um novo Deus. Era algo como, meu filho, está aqui o pedestal, por favor suba, e comece a declamar as novas palavras da salvação. É praticamente isso. Eu acho que, na verdade, o que você está falando agora, Thiago, assim, do mesmo jeito que o aluno, a hora que ele tem essa identificação, toda essa questão emocional que o Eugênio colocou ali, precisa dessa atenção, os pais, os professores também precisam, né? Eles também precisam passar por um processo de aprendizagem para saber o que é, tá? E aí eu coloco assim, o avesso dessa situação quando é uma deficiência. Então, eu só queria retornar um pouquinho, Eugênio, porque a hora que eu entrei, você estava falando da questão das políticas e tal, e daí você puxou um pouco ali a situação da superdotação, né, ser colocada na mesma tigela, no mesmo pacote ali das deficiências, né? E alguém até falou o nome, quem criou isso, alguém até citou o nome aqui. E aí, assim, o que eu quero colocar é isso que a gente tem tentado deixar o mais claro possível. Os alunos, eles são alunos que têm necessidades especiais, seja em decorrência de uma deficiência, né, ou de uma habilidade acima da média em qualquer situação, né, no aspecto cognitivo, no aspecto motor, em outras situações, né. Mas assim, então a expressão na verdade é o aluno com necessidades especiais, e isso precisa ser esclarecido. A gente já mudou bastante nomenclatura, né? Então o que eu quero colocar aqui, assim, quando a gente diz os pais e os professores também precisam passar pelo processo, e aí assim, a gente não vai ter, como eu pretendo ir a 120 e ver o que eu faço depois, tá? Eu sei que eu vou passar ainda por muito tempo aí na educação, talvez até eu consiga enxergar aquilo que você falou lá atrás, de ter talvez uma aproximação um pouco maior entre as equipes, né? E se fazer realmente um trabalho interdisciplinar, tal, que não fique só lá na USP, né? Mas que a gente consiga trazer para a escola pública também. Mas assim, cada um, o professor precisa, porque o pai, ele tem aquele filho e ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que aprender a lidar com isso. E o professor também precisa. Então, o professor também precisa se envolver, tá? Então, é essa situação que a gente tem que tentar conciliar. Eu acho que a psicologia e a psicologia escolar precisa brigar por esse espaço, né? No sentido da gente tentar juntar um pouco mais isso tudo. Você sinaliza uma coisa que acho que é fundamental na ideia da linha Adélia, de que é isso, né? Quem deve compor essa equipe? No mínimo o pai, os pais, no mínimo o educador responsável, no mínimo um pedagogo, quem mais? Um psicólogo, um assistente social, o próprio atendido. Então a gente está colocando de que essa equipe multiprofissional é como se fosse, né, um agente consultor ou supervisor, ou
que tivesse essa capacidade de decidir sobre ações, de que quem participa, quem deveria estar envolvido não está, né? Então, Adélia, né? Quando você pergunta assim, na tua pergunta vem, primeiro, a gente tem que olhar o sujeito inteiro de uma forma inteira. A gente só olha o sintoma, né? Ele é disléxico, então eu só olho o disléxico apartado da sua família, e se eu for ver que a família inteira é disléxica, ele não é disléxico. Aí a gente brinca lá, né? O pessoal do Sul me perdoe. Aí você vai lá, todo mundo diz assim, né? A caroça carregada de terra. Então, peraí, onde é que está o erro, né? Então, primeiro assim, tem que olhar o sujeito inteiro de uma forma inteira, ou seja, eu tenho que trazer a família para fazer parte dessa equipe multidisciplinar. Ah, mas o pai não sabe nada de dislexia, mas é justamente por isso que eu tenho que participar de uma equipe multidisciplinar. Quando tiver o fonoaudiólogo, o profissional de educação física e o psicólogo falando de dislexia, então peraí, o que é isso que é dislexia? Né? A dislexia ela é incurável, até pouco tempo atrás era. O autismo, até pouco tempo atrás, era. Né? Então aquelas doenças ditas intratáveis, né? E simplesmente, aliás, incuráveis e tratáveis, o avanço da medicina, do conhecimento técnico, ele tem que ter, ele já tem avançado nisso, né? E daí, eu não gosto de criar conceito, mas eles emergem assim, né? O problema não são as pessoas que estão sendo avaliadas, que estão sendo atendidas. O problema é uma esquizofrenia técnica, que trabalha de uma forma fragmentada e cada um alucina para um lado diferente. E daí o resultado é sintoma. Professor, voltando lá. Primeiro eu queria agradecer a colocação da professora e psicóloga. Você foi bem no raciocínio que eu tinha trazido aqui. Por que eu trouxe a pergunta? Agora vem a fala daquela pergunta. Nós, ano passado, recebemos um aluno na escola de 7 para 8 anos. E a mãe, no primeiro dia, ela veio com uma agenda, com um monte de falas, inquietações, vários rótulos que o filho dela recebeu, um monte de pergunta. E vai ser bem chula o palavreado, mas assim, meu filho foi chamado de burro na outra escola porque ele ainda não sabe escrever. Então, o contexto era uma criança de 3º ano, 2ª série. Então, eu falei, vamos desarmar tudo isso e vamos conhecer quem é a criança. Tá. Por mais ou menos um mês, ele ficou sem produzir nada sobre o olhar que a escola geralmente pede, que é registro escrito, né? E ele não produzia, ele ficava sempre entretido ali na mesa dele, brincando, eu lembro até hoje, uma tesoura Bob Esponja. E sempre brincando, e não participava. E toda vez que se ia para um momento de registro, ele travava mais ainda. E a gente tinha o hábito de trabalhar em sala de aula com uma proposta diferenciada, que é a pedagogia por projetos. E eu comecei a perceber que ele começou a se interessar por essa linha, depois de 20, 25 dias na sala de aula. E eu também tinha um hábito com as crianças de começar todo dia com contação de histórias, seja qual seja o nível do gênero textual, seja de revista, etc. E quando a gente entrou no tema animais, eu comecei a perceber que ele começou a se interessar pela história, pelo contexto, mas não escrevia. E daí um dia ele olhou para mim e falou assim, professora Aline, eu posso escrever o que eu entendo do que você fala? Eu falei, uau, né? Falei, pode. E de repente, uma escola em que se trabalhava, hoje vamos trabalhar o som do E menos do PIB, hoje eu vou ensinar para vocês o OSA e o OSO e o OSA quando termina com S, quando é terminação com Z. Lá por partes, né? Tentando trabalhar aquela gramática assim, e meu aluno veio escrevendo textos. E daí eu falei, opa, vamos encaminhar, professor. Daí o encaminhar no sentido de especulação. Se era uma criança que foi vista até agora, como ela não produzia, não tinha notas, e agora ele já produz textos, e já escrevia sem erros ortográficos, então tem algo diferencial. Foi então que nós fizemos daí uma comunicação com a equipe de psicologia da prefeitura, e houve então um diagnóstico de altas habilidades / superdotação. Então, até o final do ano, continuaram vários desafios, porque ele terminou o ano com muita dificuldade visomotora. Mas como eu participei de tudo isso, eu passei a conhecer quem era esse meu aluno. E as altas habilidades dele, até o momento, uma criança de 8 anos, era na área de ciências naturais e oralidade.
Por que eu falei para você dessa comunicação escola e a equipe? Hoje ele foi passado para o 4º ano. E a professora, ela chegou dizendo assim, ó, esse menino não tem pré-requisito para estar no 4º ano. Ele não tem pré-requisito de matemática. E começou a fazer aquilo que você falou no começo. Dar um monte de atividades, várias, porque vamos tentar recuperar aquilo que ele não tem. Então, por que eu trouxe toda aquela fala? Porque parece que daí agora todo ano vai ter que convencer o novo professor, que é um caso diferente, ele vai ter que ter um novo olhar. E por isso que eu perguntei da potencialidade na escola e da sala de recursos. Porque me parece que a sala de recursos deveria ir além da realidade que eu vejo hoje, que é só trabalhar atenção e memória. Deveria sim trabalhar, quem sabe, o esporte, o teatro, tal habilidade. Essa criança, por exemplo, odeia a educação física, porque ela não consegue fazer nada. E recebe o rótulo, inclusive, do próprio professor na escola. Que ó, aquele lá não adianta, né? E a mãe dele vem aqui reclamar quando ele não quer fazer. Então eram por essas as falas. Por isso que eu falei no começo de toda essa mediação da equipe com a escola. Porque dentro da própria escola a gente viu isso de um ano para o outro, dentro da equipe de docentes. Diante da tua pergunta, eu não respondi aquela hora. Eu vou responder com uma palavra. Labirinto. Não de labirintite, mas de quando você assiste. Me apareceu um menino com a mãe em uma agenda que não escrevia. E um tempo depois esse menino estava escrevendo. Como é que isso foi resolvido? Aí eu fico perguntando, o menino não era o problema. Agora eu pergunto, o problema era a mãe ou era a escola? Eu gosto de uma parte do Lúria, quando o Lúria ia trabalhar com crianças não escreventes, mas ele queria ver o grau de desenvolvimento da escrita da criança, ele dava um papel e um lápis para a criança e dizia, escreva. O que a criança dizia? A criança dizia, eu não sei escrever. Aí ele dizia assim, mas escreva do jeito que você sabe. Ou seja, use a sua escrita, a sua ferramenta. E a criança fazia uns rabiscos lá. Então ela pegava o carvão, o lápis era carvão, né? Aí quando ela queria escrever carvão, ela riscava forte. Quando ela queria escrever nuvem, ela riscava fraco, né? Se ela faz isso, ela escreve. Né? Escrever com palavrinha, do jeito que a gente usa, é uma questão da forma do mesmo processo. Se eu risco em cima, para dizer que ou eu vou escrever casa, então eu faço o risco em cima. Agora escrevo bicicleta, eu faço o risco embaixo. E eu pergunto, onde é que está escrito casa e ele aponta em cima, e onde é que está escrito bicicleta e ele aponta embaixo, ele sabe escrever e ler. É só a questão de melhorar o processo. Né? Então, que é isso que você coloca. A grande questão é qual é o labirinto que eu, educador, devo correr com esse aluno para sair de riscar ali, para dizer que é casa, até fazer uma casa com 4 letras. E com S, sem Z. Né? É o caminho que a gente tem que fazer. E daí quando você coloca, a escola diz, não queremos ele aqui, ou ele não serve para nós, o problema não é ele. Mas quem ia para a fogueira era sempre o inocente. Quem que a escola pune é sempre o inocente. A vítima da escola é que está sendo punida pela escola. Por isso que eu falei para queimar. Mas a gente é tão pessimista assim com relação à educação? Não, tem uma visão otimista de que a gente precisa mudar a educação. Eu acho que a educação ela começou a ter um destaque, até se a gente pega, né, quando eu estava fazendo mestrado, quando é que começaram as pesquisas sobre educação? Não tem 30 anos, acho que foi na década de 70 com a Bernadette Gatti. Né? Então, antigamente tinha-se uma ideia de senso comum, de se aprendia de uma maneira espontaneamente, e o avanço em pesquisas, em educação, em processo de aprendizagem, eles têm avançado, de novo, forte, né? Que está revolucionando a educação. Assim como Einstein revolucionou a física, infelizmente lá no curso de engenharia ainda estão ensinando a física newtoniana. Einstein falou, né? Existe uma outra física, e lá na faculdade assim, aprendam aquela física. E a mesma coisa acontece com a nossa escola, né? Tem um monte... É difícil uma criança não ter o potencial para escrita, mas é muito fácil uma escola não conseguir desenvolver esse potencial. Eu gosto daquela música do
Pink Floyd, né? The Wall. Professores, deixem as crianças em paz. Nosso horário já está quase aqui estourando, né? 9h30. O seu relógio confere, gente? Eu acho que tem N questões, acho que precisamos falar mais de educação, de modo geral, mas desse tema em especial. E acho que tem uma questão importante que precisa a gente sempre trabalhar, que é a questão do pré-conceito. Isso diante de qualquer pessoa, seja ela de altas habilidades ou não, né, o quanto a gente precisa estar sempre se reinventando e tendo um olhar novo diante do velho, né? Às vezes uma pessoa aparentemente imatura no olhar de alguém, ela pode estar tendo a atitude mais madura da sua vida quando ela diz: não quero mais isso, não quero competir por ter a melhor nota ou coisa assim. Muitas vezes a família cria uma mega expectativa e cria um salvador da pátria, é o filho que vai fazer a diferença, ninguém fez universidade, esse vai fazer mestrado, doutorado, seja lá o que for, mas não é o projeto de vida dele. E às vezes quando a pessoa rompe com isso, pode dizer: não tem competência, maturidade para lidar. E na verdade é o momento de ele estar sendo maduro. Então assim, a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de olhar, né? E convido a todos a mandarem sugestões para a gente, tá? Mês de novembro nós temos quartas-feiras ainda, continuando com o tema saúde mental, só que num outro enfoque. Nós vamos falar dos desafios, na verdade, para a psicologia, falando de psicologia e política, compromisso com a saúde mental, urgência e emergência em saúde mental, formação de redes e controle social na saúde mental. É um outro olhar, né? Mas de março a novembro, todos os anos, nós fazemos as quartas-feiras do CRP, que são abertas à comunidade, então qualquer pessoa pode vir participar e podem também mandar sugestões para a gente. Então façam esta gentileza, nos ajudem a construir as quartas-feiras, que elas estejam mais ao encontro daquilo que vocês querem discutir também. Tá? Então mandem sugestões na área de educação, o que a gente precisa falar? Né? Na área das altas habilidades, o que mais que a gente precisava abordar? Foi uma mesinha só, né? A gente tem 9 meses, né? Não, perdão. Essa mesinha não foi desqualificando, mas é na quantidade de mesas redondas que nós temos no decorrer do ano, nós tivemos uma só para falar disso. Você viu? Isso é bullying. Eu quero agradecer imensamente os nossos convidados. A Paula tinha avisado no início que ela não podia estourar o horário de 5 para as 9, que ela tinha que sair correndo, né? Então saiu a francesa mais declarada. Então, e queria deixar aí então mais uns minutinhos, se vocês quiserem deixar mais alguma questão, algum pensamento, algum desafio para o grupo. Eu quero encerrar com a ideia do Tiago ser professor. Vocês viram que eu tive uma reação aqui, né? Uma coisa que eu digo para os meus alunos: eu lanço uma praga e faço uma advertência. Aí a advertência é: não sejam professores. E a praga é: tomara que vocês virem professores. Para o Tiago, eu convido ele a ser um professor, que é esse professor que a gente precisa, um professor qualificado. Eu também acho que vou chegar aos 120 e espero chegar ao 100º, 90º ano dentro de uma sala de aula. Então eu faço uma crítica ferrenha à nossa educação, à nossa competência enquanto professores, mas sempre com a esperança de que a gente consiga mudar isso. É para isso que a gente é professor. Muito obrigado.